Bom, na semana passada, nós terminamos aquela parte do bioisosterismo e partimos então para histamina e antihistamínicos, mas só começamos, né? Então hoje nós vamos tentar aí, finalizar essa parte de antihistamínicos, pelo menos os H1. Na semana que vem, né, havendo então o seminário, a gente não teria aula. Na outra semana, eu falaria para vocês de colinérgicos e adrenérgicos. E depois, então, né, teremos mais uma semana para finalizar essa matéria de colinérgicos e adrenérgicos. Provavelmente uma aula só não dará. Bom, muito bem. Então vamos lá, né, na parte de histamina e antihistamínicos. Eu vou só fazer uma breve repassada aqui daquilo que nós já vimos na semana passada. Tá? Então, né, aqui eu comecei falando um pouco do histórico, lembrando, né, das principais células então produtoras da histamina, né, que eram os mastócitos e basófilos, são os principais grupos aí de células que estão envolvidas com o processo inflamatório e alérgico, né? Os estaminócitos, né, no estômago lá, as células semelhantes às cromafins, e os neurônios estaminérgicos, né? Muito bem. Lembrando a biossíntese da histamina, né? A histamina ela é um derivado de um aminoácido, a histidina, então ela sofre descarboxilação, e essa descarboxilação pela enzima descarboxilase, histidina, né? L-histidina descarboxilase, usando como cofator aqui também a vitamina B6. Nesse caso, então, transforma essa histidina na histamina. Então, descarboxilase, tirava esse grupo, né, esse ácido carboxílico daqui, dando origem, então, a essa, deixando só a amina, e por isso, né, vira histamina. Bacana, vamos lá. Ela pertence à classe das aminas biogênicas. Engraçado que essa semana eu tive um fato interessante aí. Essa semana passada, no sábado passado, vai uma moça que presta serviço lá, né, uma diarista, para dar uma geral lá na casa dos meus pais. E aí ela contando que a namorada do filho dela foram comer um tiragosto lá na casa dela, lá, que tiraram um camarão do freezer lá, fizeram camarão, e a menina entrou então num choque anafilático, teve que ir parar na UPA, né? O interessante é o seguinte, o choque anafilático é induzido então, né, pela descarga dos basófilos e mastócitos, né, de forma extensiva, levando a uma queda de pressão arterial muito grande. Mas a principal causa desse tipo de choque anafilático por alimento, né, é muito comum em frutos do mar, é justamente devido a aminas presentes nesses animais, né, nesses frutos do mar, né? Então, essas aminas biogênicas e vasoativas, né? Então, elas também podem não só induzir a alergia, o caso alérgico, a anafilaxia, como elas podem, por si só, induzirem a vasodilatação, causando, então, a queda de pressão arterial, né? Muito bem. Depois de pronto, né, depois de ter feito o efeito, né, desse fármaco, melhor dizendo, essa substância endógena, que é a histamina, ela tem que ser, como toda outra substância, metabolizada para evitar que o seu efeito permaneça. E nesse caso, então, ela vai passar por um processo, né, metabólico que pode envolver basicamente duas vias, né? Uma via que é da metiltransferase. Essa enzima, então, vai, como o próprio nome diz, transferir um grupo metil aqui para esse nitrogênio, né? Formando, então, a metilhistamina, essa que já não tem
atividade. Depois ela ainda vai sofrer a ação da monamina oxidase e vai ser transformada, então, no ácido imidazolo acético, tá? Então, ácido imidazolo acético, nesse caso específico, com o grupo metil preso aqui ainda, então vai ser o ácido metil imidazolo acético. O outro caminho é sofrer a ação, né, da diamina oxidase. Aqui é a monoamina, aqui é a diamina, né? A diamina oxidase levaria também à formação do ácido imidazolo acético, só que nesse caso específico aqui, né, esse ácido ele seria depois conjugado com uma ribose e daria, que é um açúcar, né, e daria a origem a um ribosídeo aqui, né, unido então com esse ácido, né. A diferença aqui dessa primeira estrutura para final aqui da outra via metabólica é justamente a ausência do grupo metil aqui nesse N do anel imidazólico aqui, certo? Então, essas enzimas, a monamina oxidase, a diamina oxidase, elas não são específicas só para a histamina, né? Elas agem em qualquer grupo de aminas, né, que estejam presentes aí no organismo, essas aminas biogênicas principalmente. Muito bem, outra coisa que eu falei na aula passada, e depois até, né, foi questionado de novo para poder, né, tentar entender melhor, foi a existência de tautômeros. O que são tautômeros, né? Os tautômeros, eles são duas formas, né, da mesma substância, não é um negócio, a gente viu lá, um enantiômero, não é um estereizômero, né? Aqui, no caso, é simplesmente a migração de duplas ligações, né, de elétrons, basicamente, né, que está formando uma dupla ligação, e o outro nitrogênio estava com o hidrogênio, né? Então, nesse caso aqui, aonde está o hidrogênio, a dupla ligação não pode existir, né? Então, aqui os dois nitrogênios, eles recebem nomes de letras gregas. Oi, pode perguntar. Quem que abriu aí o microfone? Bom, beleza. Então, aqui os dois nitrogênios recebem, então, indicações de letras gregas. Aquele que está mais próximo aqui da cadeia lateral, essa cadeia lateral do imidazol, ele recebe o nome, né, de pi, e o outro vai receber o nome de tal. São duas letras gregas, né? Se o nitrogênio está nessa região, né, do tal, né, desse que é o mais distante, tá vendo? Esse daqui é só um carbono para começar, então, a cadeia lateral. Aqui eu tenho dois, né? Então, esse aqui é o mais distante, é o tal. O mais próximo é o pi. Então, aqui, né, quando o hidrogênio está nesse nitrogênio, né, que é o nitrogênio tal, né, esse tautômero recebe o nome de tele. Aqui, para guardar é fácil. Se está no tal, é tele. Né, todos os dois aí começando com T. Né? E da mesma forma, se o hidrogênio estiver no nitrogênio pi, na posição pi aqui, né, eu vou ter, então, o prós-tautômero. Né? Esse prós-tautômero, né, também vou guardar. Pi começa com P, prós também começa com P. Né? Então, qual que é a importância disso? Né? Nós falamos na aula passada aí, isso é fundamental na hora da ligação aos receptores. Né? Essas formas, apesar de muito parecidas, elas apresentam distribuição e interação com as diversas aminoácidos presentes ali no receptor diferente. Né? Então, a presença, a ausência ou ausência de um hidrogênio aqui pode significar a ligação ou não desse fármaco
falando fármaco aqui, mas dessa amina no receptor e, consequentemente, a ação ou não ação dessa substância. Outra coisa que é importante, né? Por que eu tenho que conhecer isso? Porque na hora do desenvolvimento de um fármaco que vise bloquear os efeitos ou imitar os efeitos dessa substância, dessa amina biogênica, eu tenho que saber qual, né, que seria a melhor conformação que eu teria. Então, é para poder saber qual que é a melhor, né, interação aí com o receptor para poder ganhar, de repente, da substância endógena. Isso daqui, gente, lembrando, né, elas são aminas, né, então a histamina, então essa característica, as aminas são básicas, né, então são bases fracas de pKa de aproximadamente 9,4. Muito bem, então o pKa delas vai propiciar que elas se apresentem, né, no pH plasmático, um pH fisiológico, dentro como elas são bases, elas vão estar num pH de aproximadamente 7,4, que é o nosso pH fisiológico, elas vão se encontrar na sua forma, né, prevalentemente nas formas ionizadas. Né? No caso, a ionização aqui vai ser a protonação, né, está colocada aqui, né, dos nitrogênios aqui, né, da cadeia lateral. Então, né, aparece aqui nos dois casos. Então, aqui vai ser chamado então, de mono, né, catiônico, porque é um cátion, né, só tem uma carga positiva, então vai ser monocatiônico. Tá? Então, todas as duas, independente se ela está na conformação PROS ou se está na conformação tele, né, no pH fisiológico, geralmente ela vai encontrar a protonação na amina terminal, vamos dizer aqui, né, da cadeia lateral. Beleza? Muito bem. Qual que é a importância disso também? Outra situação, né? Então, olha, provavelmente esses nitrogênios, quando eu vejo um nitrogênio na molécula aqui de uma amina, geralmente são eles os pontos de contato com os receptores. Tá? Então, estar protonado provavelmente vai significar uma interação maior com esse receptor, né? Porque fisiologicamente é o que ocorre. Né? Se não ocorresse isso, né, se não fosse fisiológico, eu diria que essa protonação aqui dessa amina da cadeia lateral não teria importância nenhuma em termos terapêuticos, né, ou fisiológicos. Muito bem, então, como eu me propus, nós vamos falar um pouquinho, então, da ligação da histamina com seus receptores do tipo H1. Lembrando, né, eu tenho 4 subtipos de receptores, 4 tipos de receptores de histamina. H1, H2, H3 e H4, cada um deles descoberto aí num período, sendo que H4 é relativamente recente, só tem 19 anos aí de descoberta, né? É mais novo que muito aluno aí, né? Então, ele é novinho. Agora, os outros mais antigos, né? O H1 é de 1966, então ele já é um ano mais velho que eu, né? Então, já mais antiguinho, né? Mesmo assim, se você for pensar na história recente, né, a descoberta desses receptores está bem próximo, né, da segunda metade do século passado para esse de cá. Bom, beleza. Então, eu já até tinha comentado aqui. E esses receptores, todos eles são ligados à proteína G, tá? Ou seja, eles são receptores do tipo metabotrópico. Tá? Os metabotrópicos são aqueles, então, que agem ligados, né, à proteína G. Normalmente eu tenho esse receptor transmembrana, ou seja, ele vai estar se apresentando do lado externo da membrana, e uma outra parte do lado de dentro, onde ele está
ele vai fazer alguma comunicação com essa proteína G, e essa proteína G vai ativar ou inativar uma enzima e vai então promover o efeito intracelular. Esses efeitos normalmente são rápidos, mas são bem mais lentos do que dos receptores ionotrópicos, né? Aqueles receptores que estão acoplados a canais iônicos. Ontem eu falava para a turma, ontem eu falava não, né? Ontem eu acabei não dando aula no horário, né? Eu cheguei em casa, fui gravar a aula. Ontem eu tive um probleminha lá com meu pai, né? Tá, inclusive ele ainda está lá no hospital. Guardar ver se ele sobe para o quarto agora, mas tá, beleza. Então, mas na aula de ontem eu deixei gravado, inclusive. Outra coisa, viu, gente? O canal que eu criei lá, de Carona Sem Corona, ele está aberto, né? Vocês podem ver outras aulas também. Então, de repente, assistir às aulas da FISFAR 1, para aqueles que não estão fazendo, né, as aulas que estão relativas aí à histamina, pode ser interessante. Vocês vão ver que algumas coisas se repetem aqui, mas pode ser interessante para poder entender melhor o funcionamento aí, ou a ação desses fármacos no organismo. Beleza. Então, os 4 tipos. Nós vamos ater aqui, basicamente, ao H1, o H2, e esses 2 outros aqui não vamos falar muito deles não. Mas, então, eu tenho, né? O H1, ele está ligado ao GQ11, né? Ou seja, a proteína G, ela está acoplada desse modelo, desse tipo, né? Já o H2 está ligado a S. Então, depois nós vamos ver o que isso significa. Mas esses daqui, né, eu vou ter uma ativação desses receptores produzindo uma série de substâncias endógenas, né, que são chamados de segundos mensageiros. Tá? Da mesma forma, né, esses outros receptores vão produzir a mesma coisa, ou evitar que isso aconteça. Tá? Então, normalmente, os receptores do tipo H2, eles atuam sob adenilato ciclase, aumentando a produção de AMP cíclico. Já nos outros 2 casos aqui, o efeito normalmente é o contrário, está até descrito aqui. Ó. A adenilato ciclase é a enzima que dá origem, então, ao AMP cíclico. Tá? A AMPC aqui é AMP cíclico. Então, tanto em H3 quanto em H4, vocês estão vendo aqui que ocorre a inibição do AMP5. Então, o efeito, apesar de todos se ligarem à histamina, de todos serem receptores metabotrópicos e, portanto, referidos aí, né, ligados à proteína G, eles têm consequências, vamos dizer assim, né? Tem consequências intracelulares totalmente diferentes. Tá? Muito bem. Então, aqui no H1, que é o nosso alvo de hoje aqui, eu tenho a ativação da fosfolipase C. Essa fosfolipase C vai produzir algumas substâncias endógenas, que são conhecidas como trifosfato de inositol e diacilglicerol. Além do que vai formar também esse fator N, KB, que é um ativador nuclear, né, gênico, né, de expressão gênica. Então, são os principais produtos da ativação dessa enzima aqui. Pode repetir, por favor, professor? Sim. Essa parte que você falou do que ele ativa. Você falou fosfolipase. Isso, vamos falar aqui. Deixa eu até escrever para vocês, então, aqui. Tá? Aqui no PowerPoint não fica muito bom de escrever, não, mas vamos tentar. Eu tenho, então, ó, eu estava falando que os receptores H1, eles são ativadores da fosfolipase. Tá? Essa aqui, ó, é a fosfolipase, traduzindo para o português aqui, né? Fosfolipase C.
C, tá? Essa enzima, ela dá origem ao IP3, que é o trifosfato de inositol, toda a sigla aqui em inglês, e o DAG, que é o diacilglicerol, tá? Uma outra substância que vai ser formada pela ativação desse receptor é o NF-kappa, que parece um K, na verdade é uma letra grega que é o kappa, tá? B. Essa daqui ele aumenta a expressão gênica. Oi, pode perguntar quem está com o microfone aberto aí. Desculpa, foi sem querer. Não, às vezes está querendo perguntar alguma coisa. Então, é isso, tem a fosfolipase D também, mas as duas principais, e a também, a fosfolipase A, né? Então, são enzimas importantes aí no processo tanto da degranulação de mastócitos, na produção de mais histamina, da expressão de outras enzimas, né? Mas elas têm uma função fundamental aí no processo alérgico e inflamatório, né? Então, lembrando, né, a histamina é um dos primeiros a ser liberado ali no processo inflamatório e no processo alérgico ela é o principal mediador químico. No caso da fosfolipase, do receptor, né, H2, né, ele é o principal sinalizador também levando também ao aumento do AMP cíclico. Esse aumento do AMP cíclico, nas células que ele vai atuar, que são principalmente, né, aqui o que a gente mais vai falar depois, são as células do estômago, né? Então, as células gástricas. Nessas células gástricas, esse aumento do AMP cíclico, né, essa ativação da adenilato ciclase, ela vai fazer com que ocorra, então, a liberação de HCl, né? Ela ativa a bomba de próton, né? Então, ela faz aquele efeito contrário daquilo que a gente espera, por exemplo, do omeprazol, né? Ele é um ativador da bomba de próton, vai liberar muito H+ para o estômago. Então, é bastante comum aí a hipercloridria nesse caso, tá? Muito bem. Aqui é só para poder a gente ter uma ideia. Então, aqui só falando, né? As formas tautoméricas, melhor dizendo, elas têm diferentes afinidades aí por esse receptor H1, que é o que nós nos propusemos a falar hoje, né? Então, esse receptor H1, né, ele tem uma diferença, assim. As duas formas são importantes, mas de formas diferentes, tá? Quando eu tenho a forma tele, lembra? A tele é aquela onde o hidrogênio está aqui em tal, não é isso? Beleza. Quando eu tenho, então, essa forma tele, né, é crítico para a ligação inicial, ou seja, dificulta que a histamina se ligue ao receptor, tá? Então, isso equivale a dizer que a forma PROS, que é onde o hidrogênio está ligado aqui no nitrogênio π, tá? Eu vou, então, ter uma facilidade maior para o acoplamento, para a ligação dessa histamina ao seu receptor H1, tá? Entretanto, quando essa forma aqui está ligada, né, depois, ele é crítico para a ativação dos receptores. Ou seja, a interconversão dele, depois de ligado para a tele, pode melhorar o efeito do fármaco. Então, são dois momentos distintos. Eu tenho um momento de acoplamento e tenho um outro momento de ativação do receptor, né? Então, são duas coisas distintas. Quando um fármaco, uma substância endógena, um hormônio, se liga ao receptor, o primeiro momento é essa interação química que vai ocorrer entre partes dessa substância e partes da proteína, aminoácidos,
estruturais ali que promovem, então, que estão presentes, então, na estrutura do receptor. O segundo momento é o que essa ligação vai fazer com o receptor. Vocês lembrem, quando eu tenho... Vocês lembram disso, de proteína, né? Que a proteína ela tem estrutura primária, secundária, terciária, quaternária, né? O que é isso? Uma estrutura primária é simplesmente a sequência de aminoácidos, né? Então, se eu vou colocando lá sequência de aminoácidos, vou colocando um aminoácido atrás do outro, isso daqui, né? Vou ligando um aminoácido no outro, como acontece lá no ribossomo, eu formo a minha proteína. Essa aqui é a estrutura primária, tá? Agora, à medida que ela começa, então, a adquirir uma forma espacialmente falando, tá? Aí eu já tenho uma estrutura secundária. Quando ocorre, então, um enovelamento e essa proteína vira lá uma bolota assim, né? Ou ela vai virar um filamento, né? Filamento. Isso daqui já é estrutura terciária. E quando duas ou mais dessas proteínas se unem e formam uma outra estrutura, como acontece, por exemplo, nos receptores GABAérgicos, como acontece nos receptores nicotínicos, né? Essas interações aqui eu vou dar o nome, então, de estrutura quaternária, tá? Agora, vocês imaginem bem, vai chegar aqui a histamina, vai se ligar num pontinho disso daqui e vai mudar. Primeiro, né? O que define essas estruturas secundárias, terciárias e quaternárias? São justamente interações químicas que os grupos que estão presentes. Então, vamos supor, eu tenho um aminoácido aqui e tem um grupo SH, tá? E aqui tem uma outra sequência imensa de aminoácidos, tá? E eu tenho um outro aminoácido aqui que tem outro grupo SH. O que vai ocorrer? O que pode ocorrer? Que haja uma interação entre formar uma ponte disulfeto, perde esse hidrogênio, liga os dois enxofres aqui, e eu formo uma ponte disulfeto. Isso vai fazer com que a estrutura da minha proteína ela seja diferenciada, né? Então, ela começa a tomar forma, não fica só um colar de aminoácidos, né? Ele vai ter uma estrutura tridimensional nesse caso. Então, gente, imagine, eu chego a uma outra substância que se liga a esse receptor aqui, né? E esse enxofre aqui passa a não ligar mais com o outro, mas passa a se ligar com essa substância nova que chegou. Eu estou colocando aqui um H de histamina, mas não é isso, não é histamina que nesse caso estaria ligando com o enxofre. Mas vamos imaginar, né? Então, esse enxofre, ao invés de fazer conexão com o enxofre lá de cima, ele vai fazer com essa nova substância que está chegando. Óbvio que essa estrutura anterior, ela deixa de existir, né? Eu mudo a conformação espacial da minha proteína. O resultado disso é que, se essa proteína é um receptor transmembrana, ou seja, se ela tem uma estrutura que está, né? Vamos pensar, a membrana está aqui, e ela está aqui assim, ó, essa proteína, tá? Aí, chegou aqui e se ligou, vamos dizer que a histamina ligou aqui. Isso vai promover uma alteração nessa, né? Vamos imaginar a membrana, e isso aqui pode virar alguma coisa tipo assim, sei lá, tá? Só para poder ilustrar, ok? Então, essa mudança que aconteceu aqui na estrutura vai ser refletida aqui dentro, porque está ligada à proteína G. Se eu aciono essa proteína G e essa proteína G aciona uma outra enzima, por exemplo, uma quinase ou uma adenolato ciclase, acionou essa enzima, eu vou ter o segundo mensageiro sendo formado dentro da célula. Ficou claro? Deu para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer? Se quiser, eu explico de novo. Beleza? Pode ir adiante? Muito bem.
Então, é isso. Sempre que eu tenho uma ligação de um... Então, a ligação com a forma aqui, né? O tautômero tele, ele não é muito boa, ela é crítica. Em compensação, depois de ligado, a forma pros é que vai ser mais crítica para a ativação dos receptores. Beleza? Então, esse receptor H1, né, que às vezes está simbolizado como HR1, R aí de receptor, né, é codificado no cromossomo 3 de nós humanos, né, sendo responsável por muitos sintomas aí das doenças alérgicas, né, tais como aí o prurido. Ele vai estar presente aí muitas vezes em células sensitivas e, como a gente falou, né, a histamina ela estimula esses neurônios sensitivos e pode provocar essa sensação de formigamento, de prurido, de coceira, né? Pode induzir aí a rinorreia, que é o escorrimento no nariz, né? Pode provocar aí o broncoespasmo, então o fechamento dos brônquios, né? E a contração de musculatura lisa intestinal aí também. Bom, muito bem, nós já falamos que eles são metabotrópicos. A sigla para receptores metabotrópicos é essa de cá, né? É G, porque é proteína G, né? Receptores que estão acoplados à proteína G. Siglas em inglês, tá? Então, a estrutura desse receptor, né, como a gente falou, é uma proteína. E eu tenho diversos aminoácidos ligados aí. Mas quais que são os sítios? Pensa bem, nós temos uma imensa proteína, só que não é ela toda que vai interagir com o meu receptor, com a minha histamina, né? Não é ela inteira que compõe o sítio de ligação, né? Igual o carro para você colocar em movimento, né? Para colocar em movimento, você tem que colocar a chave na ignição. Percebam bem, a ignição seria esse ponto de ligação. A chave seria a estamina. Então, esse local aonde eu coloco a chave, né, é o sítio de ligação ao meu receptor. Tá? E aí eu vou dar partida. Né? Eu tenho aquele tambor lá da ignição do carro. Na hora que eu rodo a chave, né, vai dar ignição e vai acionar o motor. Foi a chave que acionou o motor? Não. Foi o impulso elétrico ali, né, o sinal elétrico que foi dado pelo virar da chave. Né? Eu mudei a estrutura do receptor ali, né, do tambor da ignição. Essa mudança fez com que dois fios lá entrassem em contato e dessem partida, então, no motor do carro. Então, quer dizer, a histamina ela é fundamental para dar essa partida, né, nos eventos que vão acontecer dentro da célula, mas não é ela que determina, né, os eventos que vão acontecer lá. Né? A mudança que ela fez nesse receptor é que vai, então, levar à atividade. Então, qual que é o tambor dessa ligação? Né? O tambor é justamente essas proteínas, a parte dessa proteína enorme, transmembrana, que vai estar do lado externo, provavelmente, né? Vai estar do lado externo da célula e que vai, então, interagir quimicamente com a histamina. E 3 aminoácidos são os fundamentais. Percebam bem, uma proteína imensa, né? Aqui, ó, esses números que estão sendo mostrados aqui, eles nada mais são do que a posição deles na cadeia peptídica. Então, ó, uma coisa eu garanto para vocês, eu não vi quantos são não, mas pelo menos 198 eu tenho. Né? Pensa bem, de 198, apenas 3 vão fazer essa ligação com a histamina. E só essa ligação, essas 3 ligações aqui, ou essas 3 interações, vão ser suficientes para poder produzir atividade. Então aqui eu tenho o ácido aspartico, o ácido aspartico na posição 107. Eu tenho a lisina na posição 191.
e tenho a asparagina, na posição 198. Né? Então são três, perceba que nem vizinhas elas são não, né? A asparagina com a lisina estão mais próximas, mas o ácido aspartico para próxima aí, que é a lisina, eu tenho uma distância imensa, mais de 80 aí de diferença, né? 80 aminoácidos separando os dois aí praticamente. Então, é isso, né? A estrutura tridimensional, entretanto, faz com que essas três estruturas estejam próximas. Quer dizer, elas não precisam estar em sequência, basta que elas estejam, né, espacialmente aproximadas. E é o que acontece. Elas vão ser aproximadas por causa da estrutura terciária dessa proteína. Então, a forma catiônica, né, que a gente fala, monocatiônica, que é predominante no pH fisiológico, né? Então, o receptor H1 reconhece, né, o tele-tautômero, né, o tautômero tele, durante a ligação inicial. Tá? Então, vou voltar aqui. Né? Durante a ligação inicial, né, do receptor. E as interações intermoleculares, né, que são chave, como a gente falou, são resumidas aqui, então, abaixo. Né? Então, olha lá. A asparagina na posição 198, está aqui, né? A lisina aqui na 191 e o ácido aspartico na posição 107. Percebam que nem o tipo de ligação é idêntico ao outro. Aqui eu tenho uma ligação íon-íon, um íon positivo, uma ligação, né? Um íon positivo com um íon negativo, que é esse ácido carboxílico da asparagina. O grupamento amino que está protonado na lisina vai promover uma interação íon-dipolo. Íon-dipolo. Já no caso da asparagina, que é da lisina, eu falei asparagina, eu acho errado aí. A asparagina, o que eu vou ter? Eu vou ter uma ponte de hidrogênio, uma ligação do tipo hidrogênio ocorrendo com essa dupla, esse oxigênio ligado em dupla ligação aqui, tá? Formando, então, uma ponte. Então, são três interações diferentes, mas, né, da forma monocatiônica, tá? Do tautômero, então, tele. Beleza? Muito bem. Nesse caso, vai ocorrer, então, a transferência do próton. É a primeira etapa aí do processo. Tá? Então, ligou, aproximou, começou aquelas interações, ocorre, então, a transferência do próton. Olha, eu tenho um par de elétrons aqui, migrando para essa ligação, fazendo com que esse hidrogênio caminhe para frente. Tá? Então, vai para a posição, vai ligar, né, aqui vai ser quebrada essa dupla ligação, essa ligação vai se formar aqui depois, e esse hidrogênio, então, vai ser transferido para cá. Lembra, vamos só voltar aqui, né? Ocorrendo, né, essa interação que antes era um íon dipolo, né, da lisina. Tá? Esse hidrogênio, então, passando para o nitrogênio, né, a carga, né, de elétrons ocorrendo aqui no nitrogênio. Depois, então, eu vou ter um desligamento dessa região. Né? Eu tenho o hidrogênio aqui presente, aqui eu tenho, então, o grupo amino. Tá? Bom, beleza. Então, esse aqui já é o tautômero prós. Então, eu tinha o TL, perceba, no primeiro momento eu tinha o TL, que o hidrogênio estava ligado aqui no tal, né? Estava ligado no tal, e agora ele vai passar para o π, né? Então agora ele está aqui no nitrogênio π, que é a forma que eu disse para vocês, que vai ser a ativadora do receptor. Agora a ligação de hidrogênio passou para a lisina. Aquele íon dipolo que eu tinha anteriormente passou agora aqui para a asparagina. Só o que foi mantido foi essa ligação íon-íon desse grupo amino protonado aqui
com o ácido carboxílico do ácido aspartico. Então, voltando, vamos lá, passo a passo. Então, a interação inicial, então a forma vai chegando ali, né? Beleza, né? Então essa forma aí está o tautômero TL, que está ali presente, ele chega, se aproxima, tem essa, vamos dizer, essa conformação inicial, essa forma de interação inicial. Lembrando o íon dipolo aqui na lisina e uma ligação né, de hidrogênio aqui na asparagina. Tá? No caso aqui, desse grupo aqui, ele vai ser mantido o tempo inteiro. Essa interação, então, da amina protonada, nesse cátion aqui, com o ânion do ácido aspartico. Bom, nesse momento, então, né, começa a ocorrer uma migração, transferência de elétrons, e esse hidrogênio vai passar, né, do nitrogênio tal para o nitrogênio na posição π. Então, eu vou deixar de ter a forma tautomérica TL e vou passar a ter a forma tautomérica PROS, que é a ideal para que ocorra, então, a interação, a ativação do receptor. Ok? Professor, Sim. deixa eu só ver se eu estou entendendo. Na circulação, no plasma, tem esses dois tautômeros? Sim. Ou muda de conformação depois que ele faz a ligação? Não, eles têm as duas formas são circulantes. Agora, se aproxima, né? É o que a gente falou, o melhor, na hora da aproximação inicial, está aqui na forma TL, né? A partir do momento que a TL que essa forma tautomérica TL se aproximou, ela vai ser convertida à forma PROS. Por quê? Porque é a PROS é que realmente ativa o receptor. Tá? Tem uma boa interação, mas aqui realmente é ativadora do receptor H1, aqui lembrando sempre que nós estamos falando de H1, né? É a forma tautomérica PROS. Ok? As duas coexistem circulantes. Agora, a que vai realmente ativar é a PROS. Se já ligar a PROS direto, vocês viram, né? Eu coloquei, é mais difícil. Aparentemente, essa forma ela é menos afim para aquele acoplamento inicial. Mas depois de acoplado, essa migração de elétrons aqui, né, vai fazer com que ela seja convertida de TL para PROS. E aí, depois de ligada, ela vai ser a forma mais, digamos, mais específica, ou mais, uma forma ideal para ativar, então, esse receptor. Então, a gente pode dizer que eu tenho duas situações, né? É igual, vou dizer, igual o cara que está querendo casar, né? Tá querendo casar, o que ele faz, né? Se arruma todo, né? Para ficar bonitinho e tal, coisa. Então, o primeiro approach, né, aquela primeira chegada, assim, você não conhece a pessoa, a primeira impressão, né, geralmente é só o aspecto físico, né? Então, vamos dizer que aqui, ó, nosso tautômero TL seja mais atraente. Então, ele vai ser, né, ele vai estar mais atraído aí por esses receptores. Mas na hora que ele, né, que ele se ligou, né, que ele conseguiu se ligar, aí ele se transforma, né? Se transforma, às vezes, para melhor, né, gente? Porque quando você conhece, aí aquela ligação inicial, que era baseada só na aparência, ela se transforma. Você descobre que tem uma outra pessoa que não é só casca, né? Tem uma pessoa ali que é legal, que vai te ativar o coração, né? Olha só que invenção de moda que eu arrumo, né? Então, aqui, ó, aqui ativa o coração, é a forma PROS. Aqui atrai os olhos, é a forma TL. Deu para entender? Vou brincar com as minhas analogias aqui? Deu para entender. E professor, então, para essa estamina ativar a célula, ela tem que ter essas 3 ligações lá no receptor, não é isso?
Sim, né? Ela tem que estar interagindo nessas três posições aí do receptor H1, né? Lembrando que nós estamos falando aqui do H1, tá? Para H2 já vai ser outro ponto de acoplagem. É porque é aquela história que a gente pensa assim, mas por que que dois receptores podem ligar a mesma substância e ter efeito diferente? Pontos de ligação diferentes, proteína G acoplada interiormente a outra estrutura. Então, são coisas diversas aí que podem levar a efeitos diferentes no mesmo receptor. Quando a gente fala, por exemplo, de adrenalina, isso é muito comum, né? Na adrenalina eu tenho formas, né, de receptores alfa, beta, beta 1, beta 2, algumas que são antagônicas, né? Então, umas ativam beta, umas ativam, outras inibem a adenilato ciclase, por exemplo. Então, nesse caso, é muito complicado você entender, né, se você pensar que vai ligar no mesmo receptor. Não é, são receptores distintos. Então, eu gosto de ilustrar, tem um desenhozinho fácil, né? Você tem, por exemplo, vamos dizer que a histamina seja isso aqui, ó. Desenhar no PowerPoint não é legal. Né? E o receptor H1 seja isso aqui, ó. Esse é o receptor H1. Ó, eles vão interagir muito facilmente, né? Bom, e o H2, né? O H2, vamos dizer que o H2 é isso aqui, ó, quer ver? O H2 é assim, ó. Então, ao invés de interagir essa parte da molécula, vai interagir qual? Essa de cá. Essa que se liga aqui. Então, tem partes diferentes interagindo, tá? Uma mesma substância pode ter pontos de ligação totalmente distintos. Beleza? Então, é isso que acontece. Agora, da mesma forma que eu falei aqui, né? Uma coisa é o acoplamento, outra coisa é o desenvolvimento do efeito. Para vocês terem uma ideia, né, só, né, para poder ilustrar isso com a gravidade disso, né, que vocês têm, falando, eu acho que o assunto do momento, e vai ser o assunto por um bom tempo, a questão do coronavírus, ele nada mais faz do que isso, ele se acopla a um receptor que nós temos. Né? Ele tem, então, uma estrutura proteica na sua superfície que se liga a um receptor, que é o receptor, né, em inglês, né, recebe o nome de ACE, né, ACE2, que é no nosso ECA, né, ECA2. Tá? Ele se liga ali. Então, ele é atraente para esse receptor, né? Esse receptor está lá iludidão. Aí vem o vírus lá, né? A estrutura, né, do vírus que está lá, né, formando a coroa daquele vírus, né? Então, aqui tem o vírus, a coroa dele, são várias dessas estruturas aqui. Ele vai, então, interagir com esse inibidor da ECA e aqui, depois de interagir, ele desdobra, ele faz a fusão da membrana e aí vai fazer uma série de... Aí tem a infecção da célula. Então, quer dizer, o primeiro passo é a interação, mas ele não é o último, a última coisa que acontece, o último evento que acontece. Bom, a ativação do receptor H1, ele estimula as vias sinalizadoras, né, da fosfolipase, que a gente falou aí, C, né, que vai produzir, então, eu já tinha adiantado para vocês, vai produzir, então, o trifosfato de inositol e o diacilglicerol, né? Essas duas substâncias estimulam, né, ou aumentam a concentração intracelular do cálcio, né, que vai, se isso aqui estiver presente, por exemplo, na musculatura lisa lá do brônquio, né, cálcio dentro do músculo, o que faz? Contração, né? Então vai produzir a contração daquele músculo liso ali do brônquio. Resultado, broncoconstrição. Broncoconstrição, menor troca, né, de oxigênio e asma, bronquite, seja lá o que for. E induz também esse fator, né, que a gente falar do NF-κB, que é o fator nuclear, né? Ele vai estimular a produção de uma série de outras substâncias lá no núcleo. Ele é um indutor da expressão gênica. Aqui é só mostrando aquilo, né, que eu desenhei, que eu tenho então um receptor
H1, mostrando aqui que ele é enorme e transmembrana, né? Então ele tem várias estruturas ligadas. Ele está acoplado então à proteína G do tipo alfa-Q11, né? E essa ativação desse receptor aqui, né, vai então ativar a fosfolipase C, né, que vai ativar uma proteína quinase, que vai produzir então, né, o fator kappa B lá, né, e além de, obviamente, do IP3 e do DAG. Okay? Elevando o cálcio e produzindo todos aqueles efeitos que a gente já citou aqui. Então, né, onde é que essa histamina vai provocar? Né? No sistema cardiovascular, ela provoca uma ligeira taquicardia. Né? No músculo liso, ela geralmente vai levar ao contrário. Né? No liso dos vasos sanguíneos, aí no vaso sanguíneo, geralmente ela leva vasodilatação. Na terminação nervosa, essa histamina vai produzir lá sensibilização, né? Levando aquele prurido e tudo mais. Nas glândulas gástricas, aí já a receptora H2 vai produzir, então, o efeito, né, que a gente citou aí, de secreção de H+. No sistema nervoso central, eu tenho diversos efeitos, aí já mais ligados a receptores do tipo H3, né, que podem levar a episódios de cinetose, de vertigem e tal. Tá? Bom, então, eles são considerados, né, bom, só voltando aqui, né? Agora vamos falar dos antihistamínicos. Ou seja, nós falamos da histamina e quais os fármacos que são usados para reverter, combater ou prevenir os efeitos aí da histamina. A esses fármacos eu dou o nome, então, de antihistamínicos. Tá? Antigamente, esses fármacos eram considerados, eram chamados, né, de antagonistas dos receptores H1. Quando eu falo antigamente, significa antigamente 10 anos no máximo atrás, tá? 5, 10 anos atrás. Então, esse é um conceito novo que está sendo, está começando, né, na farmacologia. Muitas vezes a gente nem toca nisso ainda, né? E eu já, no semestre passado, para a turma que fez farmacologia comigo, eu já falei um pouquinho sobre isso. Mas a biologia molecular ela vem agregar uma série de outras descobertas, né? A não ser, além da codificação de uma proteína, de codificação de DNA, né, e tudo mais. Então, eles perceberam que esses receptores do tipo ligados à proteína G, né, que a gente falou que essa sigla é isso, né, receptores ligados à proteína G, eles podem apresentar uma ativação espontânea. O que é isso? É uma ativação que independe da ligação de um agonista. Ou seja, ele não precisa da histamina para poder estar ativado. Vocês entendem isso? Vamos imaginar aqui, nós falamos, vamos usar um outro exemplo, nós falamos aqui da COX, né? Um bom exemplo. A COX, eu tinha COX-1 e COX-2. Qual que era a diferença das duas? A COX-1 ela estava relacionada ao que? A fatores fisiológicos, né? Ela era constitutiva, que a gente falou. Ou seja, independente de algum evento externo, ela precisava de um ativador tanto presente, havendo degradação de membrana de células, o que ocorre geralmente quando eu tenho no caso, eu tenho uma degradação de célula, renovação celular. Né? Se isso acontece, esses fármacos, essa enzima já vai pegar o ácido araquidônico e vai converter em prostaglandina, prostaciclina, tromboxana 2. Isso aí é fisiológico. Ela vai ser estimulada, inclusive, às vezes, vai acontecer isso, para produzir mais muco, para proteger estômago, que é uma coisa aí que nós vamos ver que é mais ou menos antagônica aí com a histamina. Mas então, essa enzima, COX-1, ela é fisiológica, ela independe de ativação. Ela tem a forma ativada e tem a forma inativada, mesmo que não ligue nela nenhuma substância que a estimule. Já no caso da COX-2, não. A COX-2 precisa de um estimulante, né,
Então, o processo inflamatório, liberação de histamina, começou a produção excessiva de ácido araquidônico, ela é estimulada e vai, então, produzir, né, a própria atividade lá, nuclear, né, vai produzir, então, mais dessa enzima para desenvolver o processo inflamatório. Beleza. Então, o que isso significa? Vamos ver essa imagem aqui, por exemplo. Aqui são os receptores H1, né, simbolizados aí. Então, aquilo que eu disse está aí representado. Ou seja, na situação 1, quando na situação A, eu tenho aqui à minha esquerda, eu tenho aqui o receptor na sua forma inativa. Tá? Ele está na forma inativa, ele não está fazendo nada. Tá? Não está desencadeando nenhum processo metabólico aqui no interior dessa célula. Ok? Já do lado de lá, eu tenho a forma ativada. Tá vendo aqui? Está em vermelhinho, toda, né, cheia, parecendo um coronavírus. E aqui, ó, quando eu tenho um receptor ativado, eu geralmente simbolizo com um asterisco aqui. Tá? Percebam que as setas que levam para a inativação e para a ativação, elas estão em harmonia, as duas têm o mesmo comprimento, têm a mesma largura, né? Só que estão, né, cada uma apontando para um lado diferente. Isso significa dizer que essas duas formas aqui, elas estão em equilíbrio. Né? Então, eu tenho um equilíbrio. Consequentemente, eu vou ter, independente da ligação da histamina nesses receptores, eu vou ter alguns momentos em que esse receptor vai desencadear aquele processo lá, vai produzir adenilato ciclase, vai induzir adenilato ciclase, vai produzir, adenilato ciclase não, a fosfolipase C, vai produzir P3, vai produzir DAG, vai estimular o fator o NF-κB. Então, isso tudo vai aumentar a produção né, a presença de cálcio intracelular, independente da presença da histamina. Beleza? Então, eles estão em equilíbrio. Agora, tem outros momentos que ele vai estar em repouso. Então, independente da presença da histamina ou ausência dela. Um segundo momento é aqui mostrando a ligação, então, com a histamina. O que a histamina faz? Ela é a única forma dela do receptor estar ativado? Não. Né? A única coisa que ela faz, ela desequilibra, o equilíbrio é ótimo, né? Mas ela desequilibra aquelas setas. Né? Aonde eu tinha um equilíbrio entre a forma ativada e inativada e ativada, eu passei agora a ter, né, uma predominância da forma ativada. Eu puxei o equilíbrio de reação para o lado de cá, né, para a minha direita. Então agora eu vou produzir mais IP3, mais DAG, mais NF-κB e vou ter concentrações de cálcio mais elevadas nessa célula e por aí vai. Beleza? Então, esse receptor, então, essa substância é um agonista, tá? Mas o meu receptor tem possibilidade de funcionar mesmo sem a presença dele. O que a presença dele me faz? Só aumenta a produção, né? Só aumenta o tempo de permanência e o número de receptores que estão na forma ativada. Tá? Então, essa ativação ela é espontânea, né? E foi denominada, então, como atividade constitucional ou fisiológica, a mesma coisa que nós falamos para a COX-1. Né? Então, ela é constitucional ou fisiológica. Né? E aí, isso, quando eu tenho um receptor que independe de um agonista, eu não posso dizer que um fármaco que se ligue a ele vai ser um antagonista, igual a gente está com essa classicamente. Né? Ou melhor, nem mesmo o agonista eu posso dizer que é propriamente um agonista. Essa nova classificação aí desses receptores deu um nome diferente aqui para a histamina e para os antihistamínicos. Né? São drogas ligantes, né, que tradicionalmente eram consideradas como antagonistas, como é o caso aí dos inibidores
os antihistamínicos H1, eles vão chamar de antagonistas dos receptores H1, eles agora são denominados de agonistas inversos. O que é agonista inverso? Putz, é uma substância, né, são substâncias que são capazes de reduzir a atividade constitucional das proteínas, dos receptores ligados à proteína G. Então vamos só voltar aqui um pouquinho. Né? Ó, aqui eu estou em equilíbrio, exato. Aqui ó, eu tenho um agonista clássico, full agonist, ou agonista completo, verdadeiro, tem diversas traduções, que vai estimular ou vai desviar a forma, né, para a forma ativada, esse fármaco. Agora, se eu ligo uma outra substância e ela aumenta essa formazinha azul aqui, né, ou seja, se ela desvia ou mantém o equilíbrio da reação para o lado de cá, ela não é antagonista propriamente dessa aqui, não. Ela está só mudando o equilíbrio da reação para o lado de lá. Por quê? Porque esse receptor independe do agonista para estar ativado. Tá? Ele também independe do antagonista, que a gente chamava de antagonista antes, para poder estar inativado. Então, o nome mais próprio para isso daqui passou a ser agonista inverso. Ou seja, agonista reverso. Por quê? Porque ele faz o inverso do agonista principal. Né? O agonista principal mantém essa forma do receptor, né? Receptor constitucional, ligada por mais tempo, enquanto, do outro lado, né? o fármaco que antes eu chamava de antagonista, né? Mantém também esse receptor na sua forma desligada, vamos dizer assim. Então, aqui o nome principal, o nome de agonista inverso, cabe melhor do que de antagonista. Bom, na verdade, pode ocorrer também a existência do antagonista neutro. O que é um antagonista neutro? É aquele que se liga no receptor e simplesmente bloqueia a atividade, a ligação do agonista principal, né? Do agonista verdadeiro. Né? Nesse caso, ele está promovendo um deslocamento, uma competição pelaquele receptor. Mas ele, ao se ligar, ele não promove efeito algum. Né? Então, olha só, essas aqui difere um pouquinho. Né? Então, aqui, no caso do agonista inverso, ele é capaz de reduzir a atividade constitucional. Lembra, o que é atividade constitucional? É aquela atividade que acontece independente da ligação de qualquer substância. Então, no agonista inverso, ele desloca o equilíbrio para o lado de lá. No caso do exemplo lá, para a nossa esquerda. Já o antagonista neutro, o que ele faz? Né? Quando ele liga lá, ele não altera a atividade basal, ou seja, a atividade constitucional continua a mesma. Ela só evita que o agonista, seja ele inverso ou o verdadeiro principal lá, se ligue. Tá? Bom, aqui é o que está, né? Então tem o agonista inverso. Vamos dizer que esse aqui seja o meu antihistamínico H1. Tá? Esse antihistamínico H1, então, se liga e desloca o equilíbrio da reação para o lado de cá. Ou seja, ele alterou o equilíbrio. Se eu simplesmente ligasse e não alterasse o equilíbrio, mas impedisse que o agonista principal se ligasse, eu teria aí um antagonista neutro. Fui claro? Vocês entenderam isso? Isso é importante a gente entender. Antagonista neutro é o clássico que a gente conhece ou é alguma coisa específica aqui? É um agonista, é um antagonista. É porque quando a gente aprendeu, né, eu pelo menos quando eu aprendi farmacologia pela primeira vez, né, bom, não interessa quanto tempo, mas há muito tempo atrás, a long time ago, a gente aprendia que você tinha duas figuras, que era o agonista e o antagonista. Só isso.
né? Os agonistas... Deixa eu só fazer um desenho aqui que eu acho que talvez vai ilustrar isso melhor para vocês. Eu tinha até deixado aqui já separado para poder a gente... Então, vou imaginar aqui, ó. Aqui é um gráfico, tá? Onde eu tenho a resposta funcional, ou seja, o efeito que está acontecendo, e o efeito basal, e eu tenho aqui o log da dose da substância que eu vou estar ligando. Tá? Então, ó, aqui em preto, o que eu tenho aqui nesse preto aí? Né? Aqui, gente, eu vou ter o meu... Peraí, peguei, foi borracha em vez de caneta aqui. Então, aqui, ó, eu vou ter quem? Eu vou ter o meu antagonista, né, se eu tiver um efeito que vai ser mantido independente da dose, tá vendo? Eu vou ter aqui o meu antagonista neutro. Vem cá, ele alterou a atividade basal? Em nenhum momento, né? A atividade basal permaneceu a mesma. Ele simplesmente evitou que ocorresse... Não, ficou mal escrito para a burra aqui. Ele simplesmente evitou que ocorresse a ativação ou inativação dessa substância. Só escrever de novo aqui para ficar bonitinho aqui. Então aqui, ó, mais uma vez. Eu vou ter, então, vou pôr uma cor mais forte aqui para... Então, aqui eu vou ter o meu antagonista neutro. Beleza. Se eu julgar um outro fármaco aqui que seja agonista, né, e ele vai estar lá ocupando os receptores, ele não vai deixar que ocorra a interação. Mas a atividade basal, ou constitucional, ou fisiológica, está mantida. Ele não alterou isso. Tá? Beleza. Vamos imaginar agora uma situação B. Né? Vamos colocar em amarelo aqui. Né? Na situação B, o que eu tenho? Eu vou partir, então, aqui do zero também. Eu tenho um agonista verdadeiro. Tá? Então, eu vou aumentando a dose, ele vai aumentando a resposta. Não é isso que a gente está acostumado a ver em agonistas? Né? Até que ele chega num ponto lá onde ele satura essa resposta, né? E vai apresentar alguma coisa assim que vai estar lá próximo da 100% de ocupação daquele receptor. Beleza. Uma outra situação, deixa eu colocar o nome aqui na frente, né? Então aqui, agonista principal ou agonista completo. Não é completo, vamos ficar assim. Tá? Eu tenho uma situação B de também agonistas aqui, que vão ter efeito positivo, que é o agonista parcial. O que é o agonista parcial? Ó, mesma situação. Você vai aumentando a dose, ele vai subindo na curva, né? A curva vai subindo. Só que, mesmo que eu dê a dose máxima, esse fármaco ele nunca vai alcançar o mesmo nível do agonista completo. Esse aqui é o agonista parcial. Já no outro exemplo aqui que eu vou dar, eu vou ter um efeito, só que o efeito vai ser levado... Então, sempre que tem efeito, a gente aprendeu isso, né? Sempre que tem um efeito decorrente da interação com o receptor, eu tenho um agonista, não é isso? Quando não provoca efeito nenhum, mas bloqueia ali, seria um antagonista. Então, é bem dentro desse conceito. Vamos imaginar aqui, ó, uma substância que vai
À medida que eu vou aumentando a dose, eu vou diminuindo a resposta funcional. Tá? Então, percebam que ele está justamente no caminho contrário do agonista completo. Tá? Esse aqui seria o agonista inverso. Vou colocar inverso e completo, né? Porque está ocupando também o full agonista. E eu tenho ainda uma outra possibilidade agora, né, só para poder a gente completar o nosso quadro aqui, deixa eu pôr em verde. O que eu vou ter? O agonista inverso. Acabou, né? Esse é o agonista inverso. Parcial. Entenderam como é que é a situação aqui? Então, ó, aqui quando eu tenho uma reversão, ó, aqui é o efeito, né, vamos pensar lá, ó, ligou a histamina, ela é o agonista completo, ela vai produzir o efeito máximo, né, quando eu chegar na dose adequada, ela chega lá no efeito máximo. Beleza. Se eu tiver um outro fármaco que liga nesse mesmo receptor, mas que não consegue nunca chegar ao efeito máximo, mesmo nas maiores doses, eu vou chamar isso de agonista parcial. Se eu tenho um fármaco que se liga ao receptor e não altera de forma alguma a resposta funcional, mas que evita que os outros fármacos o façam, ou seja, né, que alterem essa resposta, eu vou chamar de antagonista neutro. Por outro lado, se eu ligo, então, um fármaco que se liga ao receptor e provoca o efeito contrário ao basal, ou evita que esse efeito basal seja... Eu vou ter uma alteração nessa resposta funcional, eu vou diminuir essa resposta funcional, eu chamo isso de agonista inverso. Né? Se for completo, completo. Se for parcial, parcial. Tá? A primeira vez que eu ouvi falar disso foi com os receptores canabinoides, né? Os receptores utilizados para maconha. Eles tinham desenvolvido um fármaco que chamava, se não me engano, né, o nome dele era Rimonabanto. Esse fármaco foi a capa da revista Veja. Por quê? Porque disseram que era um fármaco que ia acabar com a gordura abdominal. Saiu na capa da Veja. Depois eu vou ver se eu acho essa capa da Veja para colocar para vocês. Né? Disseram então que esse fármaco ele reduzia o apetite, ele foi classificado como antagonista, tá? Acharam que ele era antagonista dos receptores CB1, né? Que são receptores canabinoides. Bom, não sei se vocês já estudaram em toxicologia ou já viram isso relatado aí né, por usuários, ou mesmo se vocês já usaram, sei lá, mas depois do uso da maconha, né, a estimulação desses receptores, CB1, leva a famosa larica, né, ou seja, o aumento do apetite. Né? A inibição desses receptores, né, como eles prometeram, que eram um antagonista, então eles inibiriam os receptores CB1, isso diminuiria o apetite, especialmente por alimentos calóricos. Então, a pessoa teria menos apetite por doce, então, né, ficaria satisfeito. Isso diminuiria sem alterar muito o apetite por alimento
proteico e tal, né? Beleza. Então, essa era a ideia. Só que o que aconteceu? Quando foi para a prática, esse fármaco começou a ter associado a ele uma série de suicídios. Foram analisar, porque os receptores CB1, eles estão ligados também à chamada via dopaminérgica, da gratificação. O que é isso? É a via que te traz prazer, que te faz sentir bem em estar vivo e tudo mais, né? Então, o que eles perceberam? Eu não estava simplesmente inibindo ou mantendo as minhas funções aqui, né? Um antagonista neutro que estava mantendo as funções fisiológicas normais. Ele estava levando a uma queda na atividade dopaminérgica. Não era só bloqueando uma excitação dopaminérgica que tivesse sido produzida aqui, na verdade, o receptor é canabinoide, mas a substância endógena que liga ele chama anandamida. Tá? Então, não era simplesmente manter as funções normais aqui, né? O status normal aqui de dopamina no cérebro e tudo mais. Eles estavam deprimindo o indivíduo de tal forma que estava induzindo a suicídio. Então, eles foram perceber que, na verdade, ele não era um antagonista. Essa primeira classificação que estava errônea. Ele era justamente um agonista inverso. Tá? Ele, na verdade, eu nem sei, ele acabou caindo em desuso, não sei se ele saiu do mercado. Mas, de qualquer forma, né? Muito bem. Entendido, então, essa diferença aí de uma coisa e de outra? Porque a gente aprende uma coisa, né, no início, depois até desaprender para aprender outra é difícil. Eu também tive o maior problema aqui para poder... Foram... só de formar tem 30 anos, né? Então, esse ano está fazendo 30 anos. Então, mais época de faculdade, né? Então, tive farmacologia, que eu aprendi isso, eu estava no 4º período, então vai muito tempo atrás, aí, né? Pelo menos uns 32 anos. Você aprendendo uma forma, depois você tem que desfazer essas ideias para poder aceitar outras, é difícil, né? Então, agonismo inverso, que é diferente, então, do antagonismo clássico. Como não se sabe, né? Então, a gente sabe que a molécula da droga liga-se de uma forma, né, a uma forma inativa, né, do receptor H1, como a gente falou lá, né, anteriormente, deslocando o equilíbrio dessa forma conformacional, né, para né, ou seja, para o lado desligado, né? Então, não se sabe bem se essa é né, a verdadeira classificação dos antistamínicos ou se seria do antagonismo clássico. Por isso, pelo menos para os antistamínicos H1, ficou convencionado de simplesmente chamar de antihistamínico H1. Não vai falar que ele é antagonista H1, não vai dizer que ele é um agonista inverso H1, tá? Vamos falar simplesmente, chamá-los simplesmente de antihistamínicos H1. Bom, como é que eu planejo, então, um fármaco antihistamínico? Obviamente que eu tenho que conhecer a molécula, né? Então, se vocês lembrarem lá da histamina, eu tinha um grupo aqui, um anel imidazólico, eu tinha aqui a minha cadeia com 2 carbonos e o grupamento amino final lá, né? Então, era assim a histamina. Para fazer um antihistamínico, eu tenho que manter mais ou menos as cargas nos mesmos lugares. Para quê? Para se ligar aos receptores, às posições dos receptores H1, né? Então, essa distância, por exemplo, entre o anel e o grupamento amino, ele é de aproximadamente 5 a 6 angstroms. E isso daqui vai dar, né, uma ligação de aproximadamente 2
a 3 carbonos. Geralmente 2 carbonos, tá? Esse N normalmente aqui é 2, ok? Ou 3, mas desde que a distância, às vezes, fica encurtada aqui, por interação com outra parte da estrutura, tá? Aqui, nesse substituinte A, eu posso, né, tem um X aqui que pode ser variável também, eu tenho o A, que tipicamente são anéis aromáticos, né? Então, também tipicamente não do tipo coplanar. E do lado de cá, eu posso ter substituintes aqui no grupo R, tá? Geralmente eu vou estimular a produção de um cátion aqui. A gente viu lá atrás que a presença dessa carga positiva aqui é a única coisa que não muda. Vocês lembram daquela interação íon-íon lá atrás com o ácido aspartico? Então, é a única interação. Vou dizer que essa daqui é a âncora da minha molécula. Então, é importante eu ter esse nitrogênio quaternário aqui, né, com 4 átomos ligados com essa carga, então, positiva. Né? Muito bem. Então, normalmente, os grupos aromáticos, né, que vão estar ligados aqui no X, né, o grupo substituinte em X é que vai ditar a classe do antihistamínico. Então, esse X aqui é que vai dividir os meus antihistamínicos. Ok? Então, por exemplo, quando o X é um nitrogênio, ou seja, substituindo esse X aqui por um nitrogênio, eu tenho uma etileno-diamina. Tá? Então, é uma etileno-diamina. Se eu tiver um CHO, né, eu vou ter, então, aqui uma etanolamina. Etanolamina. Tá? Se eu tiver, então, aqui um grupo CH, eu vou dar um grupo alquilamina. Vai ser uma alquilamina. Então, só para poder a gente iniciar a conversa aqui, né? Eu posso ter em R variações aqui também, né? Esses R's, né? Diversos grupos aromáticos aqui substituindo. Em A e em R eu ter lá CH3, né? Ter CH2, ter variações diversas de cadeias, né? de CH3 aqui, mas sempre tentando preservar essa carga positiva. Essa carga positiva ela é fundamental. Aqui mostrando, né, então, o nosso X aqui é um nitrogênio, né? Então aqui eu tenho uma etileno-diamina, aqui é um CHO, esse O ficou aqui então no meio, então é uma etanolamina, né? Então os exemplos aqui, né, a difenidramina, ela é uma etanolamina, ok? Então, basta identificar qual que é o átomo aqui. É um nitrogênio? Então, é uma etileno-diamina. É um oxigênio? Né? Eu tenho um grupo CH3 aqui, né, ligando. Então, CH, O, né, eu vou ter, então, uma etanolamina. Eu tenho um carbono simples aqui, né? Tá? Então, eu já tenho uma alquilamina, né? Agora, eu posso, eventualmente, ter um anel. A gente falou que pode ter 3 carbonos, né, 3 posições. Você perceba que houve aqui um dobramento, né? Então, esse nitrogênio são 2 carbonos aqui. Posso ter até 4, né, carbonos, separando esses 2 nitrogênios aqui. Entretanto, aqui é um anel que a gente chama de piperazínico, né? Então, é uma piperazina, né? Anel piperínico é uma piperazina que vai estar. Então, a ciclizina é uma piperazina, né? Então, esse nitrogênio aqui vai ser protonado também, vai ter carga positiva. Esse daqui também vai ter carga positiva. Né? E eu tenho ainda os policíclicos, tricíclicos ou tetracíclicos, né? Então, por exemplo, a prometazina, que é um dos fármacos mais antigos e ainda hoje utilizado, né? Ele é, né, um tricíclico, né? Eu tenho 3 anéis ligados a ele aqui, né?
Então, são a substituição aqui, então tem um anel benzeno, outro benzeno, e aqui, né, um grupo, um enxofre heterocíclico aqui, né, mostrando, né, heteroátomo, mostrando aqui, né, três estruturas que estão, então, né, dando 3 ciclos, e por isso tricíclico, tá? Então, a prometazina aí. Então, a relação estrutura-atividade daqui, né? A quiralidade, lembra de quiralidade que nós estudamos? Né? Então, a quiralidade, se eu tiver aqui A1 diferente de A2, tiver sei lá, um hidrogênio ligado aqui e esse outro grupo aqui, eu já tenho um centro quiral aqui. Né? Então, essa quiralidade pode ditar, então, a potência desse antihistamínico. Ok? Então, aqui no caso, quando eu tenho ele girando para a posição sinistra, ou seja, para a esquerda, no sentido anti-horário, né? Então, eu vou ter, nesses enantiômeros do tipo S, geralmente são os eutômeros. Putz, professor, está complicando demais. Estou complicando um pouquinho, né? O que é um eutômero, né? Lembra que a gente falou lá na... Eutômero é a forma ativa, é o enantiômero que é ativo. Né? Tem o distômero, que é aquele que não tem atividade. O eutômero é aquele que tem atividade. Então, ó, os da forma S para os antihistamínicos H1. Tá? Então, esses antihistamínicos H1, se esse X é um centro quiral e esse centro quiral ele está obedecendo à rotação, né, S, eu vou ter um enantiômero S, que geralmente é a forma ativa desse fármaco. Tá? Beleza? Então, olha só. Olha sim, você vai cobrar esse negócio de S, enantiômero S de novo? Eu não preciso, eu posso cobrar só de antihistamínico aqui, dizer, né, põe a molécula ali, vocês vão analisar se ela é S ou R, e me dizer se eu vou, né, eu pergunto lá, essa forma eutomérica ou é a distomérica? Né? Então, eu tenho um distômero ou um eutômero nessa molécula aqui. Então, vocês vão ter que saber se esse X aqui, primeiro, se ele é um centro quiral, e segundo, para que lado que eles estão girando. Tá? As substituições aromáticas, né, interagem com o receptor através de interações do tipo de interação de Van der Waals, que é uma força de ligação mais fraquinha. Tá? Gente, são 8h38. Eu vou fazer o seguinte, nós não vamos finalizar isso ainda hoje, não. Eu vou fazer isso na próxima aula. A gente falar dessa relação estrutura-atividade na nossa próxima aula. Caso na semana que vem haja realmente a palestra, o que eu vou fazer? Eu vou gravar esse restante dessa aula aqui e vou deixar disponível para vocês assistirem quantas vezes quiserem, e a gente vai comunicando através de perguntas lá no grupo de Telegram, né? Vocês podem me mandando também por e-mail, se for o caso. Beleza?